Marcos 5, do verso 1 ao verso 20. Vamos ler juntos. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que eu tenho contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco. Essa é uma história um tanto tenebrosa, mas nós pedimos ao Senhor que, da mesma forma que o Senhor ministrou a tantas pessoas neste cenário aqui, o Senhor ministre também ao nosso coração e nos abra os olhos espirituais, nos fazendo perceber a realidade na qual vivemos. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Essa aqui é uma daquelas histórias que para muitos de nós não é tão lúdica, né? Não é tão usual e talvez não é tão assim, não faça tanto sentido. Estou dizendo isso para você porque essa história tem alguns elementos, como o cenário é um tanto diferente, a gente tem aqui personagens, a gente tem aqui uma situação, uma circunstância que não é muito frequente na nossa vida, não é verdade? Afinal, cemitério e pessoas possessas não fazem parte da nossa rotina diária. Que eu me lembre, eu tinha 8 anos de idade, quando eu tinha uma vizinha que sofria com um espírito imundo. E eu, moleque, gostava de ficar na janela, curiando, né? Para ver o que estava acontecendo de lá. As únicas lembranças que eu tenho dessa vizinha é que ela conseguia quebrar as cordas que algumas pessoas tentavam amarrar para contê-la. Eu me lembro disso muito bem. Fiquei muito feliz porque depois que eu cresci e voltei em Belém, que é a minha terra natal, eu soube que a vizinha ela se converteu e foi liberta disso. E toda a sua família também foi liberta. E eles são crentes em Jesus hoje. Talvez dos encontros com Jesus que nós ouvimos até aqui, a nossa mente até consiga se constranger, até consiga criar alguma relação de empatia com as condições de pessoas que nós já vimos aqui nos encontros com Jesus. Talvez falar de Jesus para Filipe, para André,
para Nicodemos, para a mulher samaritana, fosse um desafio mais usual, né? E mais fácil para a gente, digamos assim, diante de um cenário como esse aqui. É como se nós disséssemos que nós estaríamos dispostos a falar de Jesus para pessoas aparentemente normais como elas. Mas se tratasse de sermos chamados por uma situação como essa aqui, talvez nós repensaríamos se nós estaríamos realmente prontos e dispostos a apresentar Jesus para uma pessoa nessas condições aqui. Então, aqui eu coloco algumas perguntas inicialmente para a gente pensar nesse cenário, como eu disse para vocês, um tanto tenebroso que existe nesse texto aqui. Eu queria que vocês procurassem levar a mente de vocês para esse cenário, para que vocês tentassem identificar esse elemento de empatia com essa pessoa aqui que é escravizada pelo diabo, no sentido de se compadecer dela e de perceber como Jesus liberta essa pessoa. A primeira pergunta que eu faria é: se nós que temos a verdade e poder concedidos por Deus para pregar a libertação a todos aqueles que estão sob qualquer condição de escravidão espiritual, não pregarmos, a minha pergunta é: quem vai pregar? Se nós que temos autoridade e poder concedidas por Deus para pregar em toda e qualquer situação, para qualquer pessoa, não pregarmos para um cidadão como esse aqui, ou alguém parecido nessa situação e cenário, quem é que vai pregar? Primeira pergunta. Segunda, é certo que não fazemos isso nos cemitérios da nossa cidade, certo? Ninguém aqui foi num cemitério pregar ou encontrou algo do tipo assim, tenebroso como essa situação aqui. Mas eu me pergunto, quais seriam esses possíveis locais em nossos tempos que têm pessoas escanteadas sob o domínio de Satanás e que nós poderíamos ir até elas a fim de imitar aquilo que o Senhor Jesus está fazendo aqui? Quais são esses locais? Para pensar um pouco de pessoas que estão marginalizadas, pessoas que estão escanteadas. Terceira pergunta. Quando nós olhamos para situações como a desse homem aqui, o seu coração se compadece? O seu coração se entristece em pensar numa pessoa nessa situação aqui? Estou perguntando isso por causa da crescente falta de compaixão nos nossos tempos. Nós somos capazes de passar por muitas pessoas e ficar no piloto automático mesmo, em condições de sofrimento, e muitas delas escravizadas pelo diabo, e para a gente se torna mais um personagem ou um poste do nosso dia a dia, da nossa caminhada. É mais um poste. No nosso corre-corre, na nossa dificuldade de olhar para o outro, de gastar tempo conversando com o outro. Você tem esse espírito de compaixão? Ou você está vivendo a vida no piloto automático? É tudo muito rápido quando a gente conversa com as pessoas, a gente nem tem tempo de olhar para as pessoas. Que é um bom exercício para você, se você não olha mais para as pessoas, converse com crianças. E quando você tiver a oportunidade de conversar com elas, olhe nos olhos delas e se agache para conversar um pouquinho com elas. Talvez você vai ganhar novamente essa habilidade, esse interesse de conversar e simplesmente se interessar pela pessoa. Aqui não temos somente um homem desfigurado espiritual, física e emocionalmente, mas um homem totalmente preso às garras do nosso inimigo. Alguém que, pela situação que se encontra, ele está certamente escanteado da sociedade, o texto é muito claro, e que muitos de nós, mesmo sabendo que ele estaria indo para o inferno, não se disporia a ir até ele apresentar aquele que também nos tirou da sepultura para o trono de glória. Por quê? Porque, afinal, muitos de nós resumimos a vida a simplesmente nascer, né? Piloto automático é isso. Você está vivendo a vida assim. Você nasce, você vive, você consegue um bom emprego, você viaja, come bem, e quando morrer, você está pensando em deixar algo que dê algum tipo de estabilidade para a continuidade da sua geração. Isso é piloto automático. Muitos de nós, talvez por não ter experimentado um encontro encarnacional com Cristo, aquela ideia do Cristo que fita os olhos nas pessoas, que se interessa pelo problema das pessoas, que gasta tempo com as pessoas. Muitos de nós, por não ter entendido ainda esse efeito da encarnação de Cristo sobre nós não reagimos como deveríamos reagir. Aí, por isso, nós vivemos na esfera da conveniência, né? E aqui tem a esfera da conveniência e a esfera da necessidade. A conveniência é daquilo que é prático, daquilo que dá conforto para a gente. E da necessidade daquilo que todo aquele que é chamado por Cristo deve, a fim de imitá-lo, fazer.
Jesus não, Jesus é diferente. Em todos esses encontros que nós vimos aqui, nós percebemos que Jesus olhou para as pessoas. Jesus gastou tempo com as pessoas. O que me encanta em Jesus é que mesmo em meio a uma multidão, uma pessoa toca nele e ele consegue dizer: alguém tocou em mim. Aí vem uma outra multidão, ele está tão atento à necessidade das pessoas, que ele diz: alguém tocou em mim. Esse é Jesus. Já que nós queremos imitar Cristo, também nós deveríamos desenvolver, talvez, uma postura como essa diante das pessoas. E não vivermos nesse piloto automático. Jesus, ele se move intencionalmente e salvificamente a essa pessoa possessa, que era uma pessoa com a mente dominada pelas garras do diabo. Consegue imaginar o que é isso? Uma pessoa dominada, a mente dela está dominada por um espírito imundo. Uma pessoa que perdeu toda a sua dignidade, você olha para ela, você não dá nada. Uma pessoa presa em um local inóspito e condenada à morte eterna. Jesus, quando faz esse movimento até essa pessoa, no mínimo ele tem aqui a finalidade de nos comunicar que uma vez que ele fez esse movimento, nós que somos os seus representantes também devemos fazer. E eu volto a uma das perguntas lá do início. Se nós não fizermos, quem é que vai fazer? Se nós que conhecemos Cristo, ou dizemos conhecer o poder dele sobre nós que nos transforma, não fizermos, quem é que vai fazer? Vamos ao texto. Aqui nós temos 3 tipos de encontro. 2 encontros que não transformam, pelo contrário, deformam mais ainda o que já está destruído, e um encontro que transforma a vida de alguém que parece ser impossível ser transformado aos nossos olhos. Se vocês olharem alguns capítulos antes, voltando aí no capítulo 4 de Marcos, acompanhando essa trajetória de Jesus, Jesus ele acabou de enfrentar a fúria do mar. Jesus acabou de passar por uma tempestade e mostrar que ele tem o poder sobre tudo e sobre todos. Agora ele enfrenta a fúria de um homem possesso. Estou lhe dizendo isso porque, humanamente falando, ambos eram indomáveis. Mas Jesus, com a sua voz poderosa, aquela que venceu a morte, curvou também esse homem. O cenário aqui é um tanto assustador. Era noite. Eu fiquei lendo esse texto aqui alguns dias e pensando nele, e parece uma história de terror. Depois de uma assombrosa tempestade, Jesus chega a um lugar deserto, a um lugar íngreme e cheio de cavernas. E por causa do seu profundo senso de missão, ele desembarca num cemitério. Um cemitério onde havia corpos expostos, alguns deles, inclusive, já em decomposição. Imagine a cena. Um lugar que, por si mesmo, colocava medo até nos mais corajosos. E desse lugar sombrio, sai um homem louco, desvairado, um homem possesso, um homem nu, um homem que se feria com pedras. Um espectro humano, uma escória da sociedade. Aquela viagem de Jesus até esse homem foi proposital. Lembram do capítulo 4 de João? Era necessário passar por aquela estrada. Jesus, ele é extremamente intencional por causa do seu senso de missão. Se tem uma coisa que a gente tem falado aqui entre a gente é sobre intencionalidade, né? Essa ideia de fazer, sem ninguém empurrar você para fazer. Eu não acho que intencionalidade é ensinada, tá? Eu acho que intencionalidade é desenvolvida. Intencionalidade é aquilo que o Espírito Santo faz com a gente quando ele nos sela, nos regenera, nos chama para a missão e nos desperta. Isso é intencionalidade. Você não precisa ser empurrado para alguém para fazer alguma coisa. Você simplesmente vai lá em obediência a Jesus e faz. E acontece o primeiro encontro aqui. Mas antes de ser encontrado por Cristo, infelizmente esse primeiro encontro desse cidadão foi com Satanás, com o diabo. No caso do rapaz aqui, Satanás roubou tudo de precioso que ele tinha. Pensem nesse homem. Roubou família, roubou a liberdade, roubou a saúde física, a saúde mental, roubou a dignidade desse homem, roubou a paz desse homem e até mesmo a decência desse homem. Esse homem estava nu.
o inimigo o desfigurou a ponto de fazê-lo mais parecido com um animal do que com uma pessoa. Diz o verso 9 que havia dentro dele o quê? Uma legião de demônios. Só para você sentir o que está acontecendo aqui. O termo legião aqui correspondia a uma corporação de 6.000 soldados romanos. Consegue imaginar o que é isso? Dominando esse homem? O Dewey Moreland diz no seu comentário o seguinte sobre esse termo legião. Nada devia causar tanto medo e terror quanto uma legião romana. Era um exército de invasão, crueldade e destruição. A legião romana era composta de infantaria e cavalaria. Numa legião havia flecheiros, estrategistas, combatentes, incendiários e aqueles que lutavam com espadas. Por onde uma legião passava, deixava um rastro de destruição e morte. Uma legião romana era irresistível. Aonde ela chegava, as cidades eram assaltadas, dominadas e seus habitantes arrastados como súditos e escravos. Uma legião era a mais poderosa máquina de guerra conhecida nos tempos antigos. Ernesto Trenchard, no seu comentário, também diz que as legiões romanas formavam o braço forte com o qual Roma havia subjugado o mundo. Assim era o poder diabólico que dominava esse pobre ser humano. Havia um poder de destruição descomunal dentro daquele homem, transformando a sua vida num verdadeiro inferno. Isso mostra, meus irmãos, que na verdade Satanás não faz nada pelas pessoas, mas Satanás faz contra as pessoas. Em primeiro lugar, a gente pode listar aqui que Satanás domina as pessoas através da possessão. Nós sabemos que nós não falamos tanto sobre isso na nossa igreja, né? Nas nossas pregações, mas a possessão demoníaca não é um mito, é uma triste realidade. Não é um mito, é uma triste realidade. Aliás, nós não falamos tanto sobre o diabo, no sentido de superestimá-lo, mas também a gente não deve subestimá-lo. A gente não vai ficar fazendo entrevista com ele aqui, né? Como algumas seitas por aí fazem. Mas no mundo espiritual, a gente não superestima, mas também não subestima. Quais são as características, por exemplo, de uma pessoa endemoniada que a gente encontra aqui nesse texto? Uma pessoa possessa tem dentro de si uma entidade maligna. Esse homem não estava no controle de si mesmo. Suas palavras e suas atitudes eram determinadas pelos espíritos imundos que estavam dentro dele. Outra característica é que uma pessoa possessa manifesta uma força sobre-humana. As pessoas não podiam detê-lo, nem as cadeias poderiam subjugá-lo. A força destruidora que despedaçava as correntes nem procedia dele, mas dos espíritos malignos que nele moravam. Outra, normalmente uma pessoa possessa revela uma fisionomia carregada de ódio e olhos fuzilantes. Há uma expressão de ira, de transtorno emocional e de ódio que explode de dentro delas. Outra, uma pessoa possessa perde o amor próprio. Esse homem andava nu e esse homem feria-se com pedras. Em vez de proteger-se, o que ele fazia? Feria a si mesmo. Ele era o seu próprio inimigo. Outra, uma pessoa possessa pode revelar conhecimento sobrenatural por clarividência e adivinhação. Logo que Jesus desembarcou aqui em Gadara, esse homem possesso correu cheio de medo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo, que tem todo o poder para atormentar os demônios e mandá-los para o abismo. Os demônios creem na divindade de Cristo, na sua total autoridade. Eles oram e creem nas penalidades eternas. A fé dos demônios é mais ortodoxa do que a fé dos teólogos liberais. Sabiam disso? Em segundo lugar, ele arrasta as pessoas para a impureza. Gadara era uma terra gentílica, onde as pessoas lidavam aqui com os animais imundos. O espírito que estava naquele homem era um espírito imundo. Por isso, levou-o para um lugar impuro, cemitério, para viver no meio dos sepulcros. Os espíritos malignos levam as pessoas a se envolverem com tudo que é imundo. A gente não precisa, ir muito longe para ver como essas coisas imundas estão escancaradas e à disposição, como nunca tiveram na nossa cultura pós-moderna. Tem muita coisa imunda à nossa disposição. Estou certo ou estou errado? Tem muita coisa imunda. E agora não é velado, não. É escancarado. Está na nossa frente. Eu sempre levei meus filhos, por exemplo, a pensarem que uma vez que nós estamos do lado da luz e não das trevas,
nós estamos do lado da vida e não da morte. Consumir conteúdos ou até mesmo frequentar lugares que não tenham a expressão do caráter de Deus não agrega nada a nós. Não é sobre não assistir, é sobre fazer um filtro e pensar aquilo que eu estou assistindo, aquilo que eu estou lendo, os lugares que eu estou frequentando, eles revelam a expressão do caráter de Deus? Está aí um bom filtro para a gente responder se deve ou não deve fazer. Pelo contrário, essas coisas apenas nos estimulam a suscitar as piores coisas que o nosso coração pode revelar. Vou dar só um exemplo muito básico. Pode ser outro episódio. Eu fui um daqueles que, quando lançou o Big Brother, eu fui lá e me lancei para ver o Big Brother. É bem interessante o convite, né? É só uma espiadinha. Não precisa ter compromisso para ficar aqui, não. Vem aqui, é só uma espiadinha. Com o tempo a gente vai percebendo e vai adquirindo maturidade e pensando que assistir cenas como essa, programas como esse, eles não revelam nada da expressão do caráter de Deus para nós. Pelo contrário, eles estimulam aquilo que tem pior dentro de nós. E é sério que nós nos dobramos, nós degustamos dessas coisas imundas? Em suma, essa era a condição do gadareno aqui no seu primeiro encontro. Um homem dominado pelo diabo. Um homem que demonstrava espiritual, emocional e fisicamente as expressões do caráter do inimigo e não de Deus. Isso aqui resultou em perturbação espiritual, resultou em perturbação mental e perturbação física. Esse homem andava sempre de noite e de dia gritando por entre os sepulcros. Coitado desse homem, não havia descanso para a sua mente nem para o seu corpo. Este encontro não o transformou, mas o deformou. O segundo encontro desse homem é com a sociedade. E para nossa, não surpresa, mais um encontro que foi ineficaz. Eu digo para vocês que não é a surpresa porque nós sabemos que a solução para os problemas do homem afetado pelo pecado não está no braço da sociedade e nem no abraço da sociedade ou das suas tendências terapêuticas, certo? Não está aí a solução para o problema emocional, físico e espiritual do homem. Não é tão difícil provar isso se olharmos para o texto. Se observarmos, vamos perceber que, em primeiro lugar, a sociedade afastou esse homem do convívio social. Ela não o abraçou, ela o afastou. O máximo que a sociedade pôde fazer por esse homem foi tirá-lo de circulação. A sociedade, vendo que não poderia resolver a situação desse homem, eles arrancam da família, da cidade e consideram esse homem uma causa perdida. Nós sabemos que o máximo que a sociedade pode fazer por pessoas problemáticas é isolá-las, é colocá-las sob custódia ou jogá-las numa prisão. E lá no fundo, também sabemos que as prisões não libertam as pessoas por dentro, nem as transformam. A gente sabe disso. Prisões são medidas apenas para tentar conter o mal que os cidadãos que estão ali dentro fizeram. E aqui é inevitável não perguntarmos, de novo, quem vai pregar as pessoas presas espiritualmente, por exemplo, em presídios físicos? Quem é que vai? Quem já foi? Quem tem interesse em ir? Pelo menos interesse. Pelo menos pensar na possibilidade de pregar no lugar onde algumas pessoas não vão. A gente tem que responder essa. Quem vai? Lemos Isaías 61. Ele nos deu autoridade para fazer isso. Talvez você diga, eu não tenho habilidade, não sei lidar com isso. Mas minha pergunta, há pelo menos interesse no seu coração de pregar para uma pessoa onde ninguém vai? Reintegrar pessoas à sociedade sem pregar regeneração ao coração delas pode até libertá-las da prisão física, mas não vai libertá-las da prisão da alma. Só que cabe a gente pregar, cabe ao povo da palavra, cabe ao povo que conheceu aquele que liberta. Em segundo lugar, a sociedade deu mais valor aos porcos do que esse homem. Perceberam isso no texto? Como se não bastasse, a sociedade de Gadara não apenas rejeitou esse homem na sua desventura, mas também não valorizou a sua cura, nem a sua salvação.
Eles expulsaram Jesus da sua terra e amaram mais os porcos que a Deus e a esse homem. Sabe por quê? Porque os porcos valiam mais que uma vida. Diferente do nosso tempo. Mais fácil criticar aqui nesse texto, né? Acreditem, mas isso ainda é recorrente nos nossos tempos. Mesmo a gente sabendo que Jesus morreu por pessoas e não por coisas, há aqueles que amam mais as suas coisas, os seus pets, as suas conquistas, do que pessoas. Jesus morreu por pessoas, não por coisas. Terceiro encontro. Graças a Jesus, a história desse homem não termina nos braços do diabo, nem da sociedade. A história desse homem começa no encontro com Jesus. A nossa história começa no encontro com Jesus. A nossa nova história, aquela que aponta para a eternidade, começa no encontro com Jesus. Em primeiro lugar, Jesus libertou esse homem da escravidão dos demônios. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E mediante a autoridade da palavra de Jesus, a legião de demônios bateu em retirada e o homem escravizado ficou livre, porque aonde Jesus chega, os demônios tremem e os cativos são libertos. É assim. Talvez você se pergunte, mas Jesus aqui no texto decidiu atender aos pedidos do demônio? Sim. Se você vê o texto, sim. E isso ele fez certamente com alguma estratégia pedagógica, com algum objetivo. Uma delas, para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem. Irmãos, o gadareno não estava fingindo nem encenando. O seu problema não era apenas uma doença mental. Não se transfere esquizofrenia para uma manada de porcos. Segundo, para revelar àquele homem que o poder que o oprimia tinha sido vencido. Assim como a ação do mal não é uma simulação, a libertação não é apenas um efeito psicológico. Mas a libertação é um fato real, é um fato concreto, é um fato perceptível. A Bíblia diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Também para mostrar que os demônios estão debaixo da sua autoridade. Os demônios sabem que Jesus tem poder para expulsá-los e também para mandá-los para o abismo. Os demônios só podem ir para os porcos aqui se Jesus o permitir. Eles estão debaixo do comando e autoridade de Jesus. Eles não são livres para agir fora da autoridade suprema de Jesus. O Dewey também diz no seu comentário que em vez de intimidar-se com a legião de demônios, Jesus é quem espalha terror no exército demoníaco. Amém. Amém. Em segundo lugar, Jesus devolveu a esse homem a dignidade da vida. Glória a Deus por isso. Não se ache melhor que ele, não. Estávamos na mesma situação espiritual. Mortos em nossos delitos e pecados. E Jesus devolveu a dignidade para a nossa vida. Aquele que vivia perturbado, correndo de dia e de noite, sem descanso para a mente e para o corpo, agora como é que ele fica, gente? Quieto. Ele fica sereno. Ele fica assentado aos pés do Salvador. Jesus, ele acalmou o vendaval do mar e também o homem atormentado, irmãos. Jesus acalma o que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser. Jesus continua transformando monstros como nós em homens santos. Escravos de Satanás em homens livres. Abortos vivos da sociedade em vasos de honra. Jesus faz isso, irmãos. Jesus fez isso com muitos de nós aqui, irmãos. Ele é digno. Ele é totalmente poderoso. Em terceiro lugar, Jesus dá a esse homem uma gloriosa missão. Perceba que não para por aí. Jesus o envia como missionário agora para a sua casa. Jesus o envia para ser uma testemunha na sua terra. Que coisa maravilhosa. Não sei se vocês perceberam, mas todos os encontros que nós narramos aqui terminam assim. A pessoa é impactada e ela é convidada a pregar o Evangelho. Alguma coisa diferente de nós aqui? Não. Talvez a gente só está fazendo a coisa incompleta, né? A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente para no meio do plano. E a gente vem escutar isso aqui todo domingo, né?
de manhã e à noite, 2 vezes no dia. Todas as histórias terminam assim. Aqueles que não creram em Jesus é que se distanciam. Aqueles que creem em Jesus não conseguem ficar calados de tamanha alegria e expressão libertadora nos seus corações, e eles precisam gritar para o mundo. Você grita para o mundo? Você tem esse desejo incessante de dizer para o mundo o que aconteceu com você? O homem que antes era um problema para a família, agora é uma bênção. No verso 19, Jesus diz assim para ele: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como Ele teve misericórdia de você. É como se Jesus dissesse assim, irmãos: rapaz, eu entendo o seu gesto de amor, de querer ficar aqui perto de mim. É nobre. Eu até entendo, você está eufórico. Mas a maior expressão desse amor não se trata de me guardar para você. A maior expressão desse amor, a maior expressão que você entendeu o que aconteceu com você, é de me espalhar por onde você estiver. Presta atenção no que eu estou falando. Se você não tem essa gana, esse desejo, essa intencionalidade de espalhar o Senhor, tem algum problema que precisa resolver. Se for medo, procura alguém aqui da igreja, pastor, presbítero, irmãos que fazem evangelismo, conversa com eles e pergunta, me ensina. Pronto. Se for falta de habilidade, a gente troca experiências e vai aprendendo a fazer esse movimento. Mas se for falta de vontade, você está com problema. Você está com problema. Jesus deixa bem claro aqui: eu estou entendendo que você gosta da igreja, que você gosta de vir ao culto. Eu estou entendendo, está tudo certo. E você tem que gostar mesmo. Mas a maior demonstração de que você entendeu o que aconteceu com você é o seu movimento para fora. Ele fala, começa por casa. Dos que estão perto. Dos que estão na nossa família de sangue, da família de Cristo, dos que estão perto da nossa comunidade local. Estou lá no retiro de jovens, levei meu violão, troquei as cordas na quinta-feira para tocar na fogueira. Tocar na fogueira não ficou legal, né? Tocar na cuta fogueira. Estou com o violão lá, ensaiando, aí uma pessoa me pede o violão emprestado. Eu falei, pode levar, vamos tocar, fica vocês da tarde tocando. Daqui a pouco chega a notícia. Quebraram a corda do meu violão. E eu preparando, estudando isso aqui, tentando conter meu coração. Quem me deu a notícia foi minha filha. Aí eu, poxa, se fosse outro, que não fosse minha filha vir falar aqui, como que eu me portaria, né? Não, está tudo bem. Fecharia a porta, depois xingaria ele lá dentro, né? Talvez. Mas eu fiquei muito bravo com a minha filha. E aí eu fiquei pregando para mim sobre coisas e pessoas, e eu por causa de uma corda de violão. Talvez a preciosidade, né? Falou mais alto de querer ver o som do violão. Mas fui totalmente rude com a minha filha. Evangelização, irmãos, começa de casa. Com a esposa, com os filhos, com os parentes, dos que estão perto da gente. Irmãos, se nós quisermos provar ao mundo que Cristo é real, nós não podemos silenciar a mensagem do amor de Cristo. Tem muita gente silenciando a mensagem do amor de Cristo. A igreja não pode deixar de falar, sabe por quê? Se nós não falarmos, alguém vai falar no nosso lugar. E fala mesmo. O Tim Keller, no seu livro Ministérios de Misericórdia, diz o seguinte para a gente, olha que texto maravilhoso. Vou ler devagarinho para você internalizar essas palavras. A igreja deve ser instrumento de renovação do reino de Deus no mundo inteiro e da vida em todas as suas dimensões. Entendeu como é que Jesus faz?
Tim Keller, no seu livro Ministério de Misericórdia, afirma que o trono de Jesus Cristo, do trono de Jesus Cristo, flui em vida nova e poderes tais que nenhuma doença, deterioração, pobreza, desonra e dor conseguem lhe resistir. O reino de Deus é poder. O reino de Deus é poder régio de Deus que cura toda a maldição do pecado. É poder que satisfaz as necessidades psicológicas, sociais, físicas do povo de Deus, levando a bênção real do Senhor aonde a maldição se encontra. Se o ministério do reino é restaurar todas as consequências do pecado em todas as áreas da vida, então a igreja deve usar intencionalmente seus recursos para ministrar em cada uma dessas áreas. Não devemos apenas evangelizar, devemos ser um corpo que oferece serviço completo. Minha pergunta é: até quando nós vamos nos portar silenciosamente como se as nossas verdades fossem mentiras? O mundo divulga ferozmente as suas mentiras como se fossem verdades e nós nos silenciamos, é isso mesmo? Eu sei que temos procurado fazer isso aqui na igreja, a gente faz, né? A gente divulga, a gente está na rede social, a gente está sendo estimulado a pregar. Mas o movimento de evangelização não se resume apenas a atrair. Não é sobre atrair apenas as pessoas para cá. É ir até essas pessoas. Já ouviu falar na física de força centrípeta e força centrífuga? Para dentro e para fora. O movimento da evangelização não se resume apenas a contribuir financeiramente, mas oferecer os seus braços, as suas pernas e a disposição do seu coração. Ah, eu coloco dinheiro. Legal. Coloca mesmo. E o braço? E a perna? E a disposição? E a mão de obra? A gente terceiriza? Não vejo de verdade isso aqui no Evangelho. Não vejo. Talvez nós não tenhamos aqui perto cemitérios com pessoas como o gadareno. Mas tenhamos gadarenos a serem procurados. E eu fiquei tentando pensar onde. Se você der uma volta daqui a pouco, no sábado à noite, no raio de 3 a 5 quilômetros aqui perto, você vai encontrar os gadarenos. Vai encontrar. Nos bares, tá assim, gente, ó. Tá assim. É sério que você passa pelos bares dessa cidade e não tem o coração compadecido? Não sofre? Ficou no piloto automático, vê aquele bar cheio de pessoas que estão indo para o inferno? É sério? Que não te incomoda mais? As ruas, os presídios, as universidades, a repartição pública, onde muitos dos irmãos estão, e muitos escondidos na solidão dos seus próprios apartamentos aqui ao nosso redor. Para muitos é quase próximo de um cemitério. De pessoas que estão mergulhando nas doenças da mente, nas doenças físicas, em detrimento das doenças da mente e principalmente a doença do coração. É sério que você não se pergunta o que estão fazendo essas pessoas exatamente nesse raio de 3 a 5 quilômetros aqui? Isso não te incomoda? Cabe a nós decidirmos se nós vamos ignorar, se nós vamos nos acostumar, ou se nós vamos nos lançar propositalmente aos perdidos. Uma coisa eu posso lhe garantir: se você não tem a iniciativa de evangelizar, você certamente precisa ser urgentemente evangelizado. Se você não tem a iniciativa de evangelizar, você precisa ser evangelizado. Porque pelos encontros com Jesus, todas as pessoas que têm esse encontro verdadeiro com eles, elas saem de lá ansiosas para contar para outras pessoas o que aconteceu com elas. Paulo, indo para as nossas reflexões finais, ao ser encontrado por Cristo e tirado da sepultura para o trono de glória, ele se posicionou dizendo:
fazendo uma forte declaração. Ficha do apóstolo Paulo não é nada legal, né, irmãos? Ficha pregressa dele. É ruim demais. Nem sei se ele seria pastor dessa igreja ou de outras igrejas evangélicas, porque a ficha do cabra é ruim demais. Mas se transformou o maior teólogo do Novo Testamento, dando aula para a gente, até hoje. Quando ele encontrou, na verdade, quando ele foi encontrado por Jesus, ele diz assim, olha essa declaração. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão que o Espírito Santo me diz em todas as cidades que tenho pela frente o quê? Prisão e sofrimento. Seja bem-vindo ao time de Jesus, se você tiver entendido a missão. Mas ele diz, esse mais é tão precioso no meio desse texto, mas a minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Você já pode fazer essa declaração aí, não precisa responder não. Você é capaz de fazer, ela bate com você, é você aqui. Filipe, ao ser encontrado por Cristo, disse sem hesitar a Natanael, venha e veja. Lembram dessa história? Ele não disse assim, vai lá e vê. Não, é bem diferente, irmãos, vai lá e veja, de venha e veja. Ele está dizendo assim, eu vou pegar no seu braço, cara, eu vou com você lá, vamos lá. Faz diferença? Toda diferença. A mulher samaritana disse, venham ver um homem que me disse tudo o que eu já fiz na vida. Será que não é ele o Cristo? E você? O que você tem a dizer aos gadarenos da sua época que precisam ouvir falar de Jesus? Fica essa pergunta e eu oro para que você reaja. Eu oro para que você diga, Senhor, tenha misericórdia de mim, mas que você reaja à misericórdia de Deus. Vamos orar? Quero lhe convidar a, mesmo assentado aí, os olhos fechados mesmo, responder ao Senhor cantando essa canção comigo. Mas só canta se tu tiver entendido realmente o recado e está saindo daqui com uma decisão hoje, tá bom? Vamos cantar ao Senhor, sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti.
lá do início, para ficar em pé, a gente já ora para o final. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Só o Senhor pode quebrantar o nosso coração. Só o Senhor, só o Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. E então é só dizer para o Senhor e se apresentar a Ele. Usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora. Diz para o Senhor: eis-me aqui. Se o teu coração estiver duro, eu oro para que o Senhor te quebre. Eu oro para que o Senhor comece uma nova história na tua vida. Para que Ele te encontre. E para que você fale dele, para que outros sejam também encontrados. Transforma-me, enche-me e usa-me como um farol. Se o teu compromisso é com a eternidade, gasta os teus dias e toda a tua força aqui. Quantos anos mais tem aqui comparado com o que tem pela eternidade? Então gasta a tua força aqui, mas gasta naquilo que produz salvação. Não vai gastar a sua força com debates políticos, teológicos. Prega o Evangelho, como disse C.S. Lewis, puro e simples, prega o Evangelho. O Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos reagir, povo. Vamos reagir, tem muito trabalho. Sair pela porta aí tem muito trabalho. Eu tenho certeza que você tem muito trabalho. Começar em casa já tem trabalho. Pregue o Evangelho. E acima de tudo, viva o Evangelho.